Fala, meus queridos capixabas, está no ar mais um Capixaba Cast, é o podcast do nosso Orgulho Capixaba. Eu sou Charles Souza, meu amigo Lucas Fonseca. Pois é, Charles Souza, nós estamos trazendo uma evidência gigantesca para o pessoal da região das montanhas. Verdade. Estamos com mais um convidado super especial, um cara que eu admiro muito, um grande amigo meu. Estamos falando de Nailson Soares. Bem-vindo, Nailson. Bem-vindo, Nailson. Olá, bom dia, bom estar aqui com vocês. Ah, que show, que maravilha. Nailson Soares é gestor de segurança do trabalho, né? Sim. Diretamente de Venda Nova para o Mundo, podemos dizer assim, né, Nailson? Com certeza. Que bacana. Fala um pouquinho pra gente sobre você, um pouco da sua história, onde que você veio. Vamos se apresentar, se apresenta pra gente. Bom, você já falou meu nome, né? Nailson Soares. Sou Nailson Soares, casado com a Amanda. Gente boa, conheço. Pai da Alice e da Esther. Isso. Atuo aí na área de segurança do trabalho há 10 anos, estamos Que no bom. mercado. E um vendanovense. Apaixonado. Que a Terra região da polenta, linda, né? A gente não pode dar muito spoiler, não, né? Mas em breve teremos novidades. Em sobre breve Venda teremos Nova, né? novidades para Venda Nova, fiquem de olho aí. Atentos. Toda a que- região das montanhas. Exatamente. E eu acompanho um pouco o seu trabalho, né? Você tem o privilégio de estar mais próximo, né? E vejo a profissionalismo que você tem, a preocupação de trazer informação. Conta pra gente um pouco sobre a base, a empresa que você criou, quando nasceu a base. Ele tá falando pra gente aqui nos bastidores sobre o significado, A né? formação do nome base Eu não que é a empresa sabia dele. disso, cara. Tem toda uma história, um significado aí, né? É. Fala pra gente sobre a base, quando nasceu e o que é. A base foi uma gestação, né? A minha primeira formação foi na área de gastronomia. Eu atuei 12 anos, né? Cheguei a lecionar no Senac um tempo e trabalhei embarcado. E no trabalho embarcado tem muitas ações de segurança do trabalho. E lá eu comecei a me encantar com esse universo, até pela estrutura que se tem, né? Dentro do ambiente da parte de segurança do trabalho. Uhum. E eu ouvia muitos nomes, algumas nomenclaturas em inglês, e eu achava interessante. E a base, antes mesmo de entrar no ramo de atividade de gestão de saúde e segurança do trabalho, o nome base já foi construído. E parte de uma abreviação de algumas palavras em inglês, que seria o B de briefing, o A de access, o S de safety, né? E o E de environment. E seria basicamente o seguinte: treinamentos, acesso à informação, segurança e meio ambiente, que é o que o ambiente é onde a segurança do trabalho atua, né? É um universo holístico. Eu não consigo falar do homem sem o meio ambiente e do meio ambiente sem falar do homem. Há uma interação contínua. E nessa interação, a segurança do trabalho se faz necessária, né? A segurança como um todo. Então nasceu esse nome. E aí eu comecei a desenhar o que eu queria, né? Então, o primeiro desenho é incrível, porque eu colocava 4 bonequinhos para dar a ideia de uma interação, né? Uma sinergia. No centro tem a catraca da engenharia, que é o símbolo da engenharia, né? Isso. E no meio uma cruz, que é o símbolo da segurança do trabalho. Então, assim, quando eu desenhei isso, eu não tinha o mínimo de recurso possível. Recurso, digo, de tecnologia. Claro, claro. Eu fui no PowerPoint, Aham. que você consegue Que história sobrepor e tal. E eu fui no PowerPoint, eu ia colocando os bonecos, ia moldando, ia colocando, trazendo para o fundo, trazendo para frente e tal, e montei. E aí eu levei pro rapaz da gráfica, ele falou: "Quem fez isso aqui para você?" Eu falei: "Fui eu." Ele falou: "Qual o sistema que você usa? Qual o software que você usa?" Quando eu mostrei para ele, ele riu e falou: não pode ser isso." Eu falei: "Pode estar aqui. Eu só preciso que você melhora para mim aí." Então, assim, a base, ela nasceu de dentro de mim, de fato. Ela foi um sonho que se tornou realidade e eu entendo perfeitamente. Existe um processo de gestação, de geração. É o tempo, né? Verdade, É o verdade. tempo. A ideia, quanto ideia, ela é muito boa, mas é o tempo que vai dizer como essa ação da ideia vai se tornar,
né? E Verdade. hoje a base é o que é. Eu acredito que nós temos ainda um longo caminho a percorrer. Temos aí vários planos, projetos para o futuro próximo, mas hoje nós temos um bom nome no mercado e isso traz uma satisfação muito grande para nós. Que incrível! Isso é orgulho capixaba, né, Charles? É. A gente fica encantado, a gente gosta de evidenciar aqui, né, Ilson, histórias como essas, que traz uma estrutura antes de uma empresa. Porque antes de nascer a base existiu o Nailson, e é muito importante trazer sobre isso. E como que você enxerga hoje o mercado na área de gestão e segurança do trabalho? Porque algumas empresas só procuram quando precisam ou quando são notificadas. Eu fiquei curioso para te perguntar como que é essa conscientização para que nós, enquanto seres humanos, indivíduos, possamos saber da importância da gestão e segurança do trabalho. As empresas estão mais conscientes ou eles ainda estão naquele patamar de só fazer porque às vezes é obrigatório? Principalmente agora que tem uma obrigação aí, né? Que é agora, uma novidade, que o exatamente. Nailton vai falar pra gente sobre isso aí. Boa. A legislação dos eventos de saúde e segurança do trabalho são feitos por normas, né? Então aí nós temos as normas regulamentadoras que são balizadas por uma portaria. E pasmem, essa portaria é a 3.214 de 1978. Então, vias de regra, a parte de engenharia e segurança do trabalho deveria ser trabalhada, deveria ser pontuada e executada de forma efetiva desde 1978. Mas o que acontecia, o que era muito comum e recorrente, era acionar o serviço de gestão em SST somente quando havia uma notificação ou quando era uma prestação de serviço para um órgão que exigia, olha, para entrar no canteiro de trabalho ou para prestar tal serviço, você tem que ter essa documentação X. Então aí é onde entrava o profissional. Isso. Hoje não. Com o advento do e-social, toda empresa, instituição e pessoas físicas que constituem um CNPJ ou um KIPF, que é o registro no CPF, né, da pessoa física, para uma obra, para uma propriedade rural, é necessário e obrigatório fazer o envio dos eventos de segurança do trabalho. Então, em 2015, né, foi uma coisa muito interessante que aconteceu na minha vida profissional. Em 2015, eu conversando com a minha esposa e alguns colegas da área, eu falei, olha, da mesma forma que o ambiente contábil, né, escrituração, informações estão sendo enviadas para uma plataforma digital, é muito possível que os eventos de segurança do trabalho também serão. Naquela época era Ninguém acreditou. uma loucura, né? Era o Nailson construindo outra arca. Porque como? Nunca! Desde 78, nós estamos em 2015. Aonde que vai ter isso? E eu continuei acreditando. Tanto que em 2016 eu registrei a empresa, né, de fato. A base nasceu em 2016, então. Oficialmente, né? Ela trabalhava... Eu já trabalhava como prestador de serviço autônomo e emitia nota fiscal avulsa e tal. Dentro do que a legislação permite. Então eu evitava essas questões eu evitava burocratizar. Mas o cartão de visita era a base. Já era base. Eu já visualizava isso. Então, quando eu registrei a empresa em 2016, eu tinha um cliente que eu emitia nota fiscal. Lá em Venda Nova mesmo? Lá em Venda Nova, na região lá. Era uma empresa na área de extração florestal e foi uma experiência fantástica, uma multinacional. Isso. Então, para quem está no interior do Espírito Santo, vamos dizer, naquela região ali das montanhas, que é mais o turismo, de repente eu me vi prestando serviço para uma multinacional. Então, traz uma perspectiva muito boa, né? E de 2016 para cá, a gente observou que a coisa caminhava cada vez mais para o que hoje é um fato, né? Que são os eventos de SST para o e-social. Para quem não sabe o que é e-social, é o SPID social gerado pelo governo, onde a empresa ou a pessoa física emite uma autorização, uma procuração digital para que a empresa ou o prestador de serviço na área de segurança do trabalho possa te representar diante do sistema do governo, enviando os eventos de saúde e segurança do trabalhador. Olha, e é sobre isso que a gente vai falar agora no nosso segundo bloco, e eu quero entender
como que está o mercado capixaba nesse segmento, né, de SST. Muito bacana, dando um show de informação pra gente aqui na Ilson Soares, e a gente volta, mas é importante relembrar, ressaltar aqui, né? Você que está nos acompanhando, se inscreva no canal, compartilhe, para que uma informação tão valiosa como essa que o Nailson está trazendo possa alcançar mais pessoas. E chegou a hora de a gente evidenciar. Vamos honrar os nossos patrocinadores. Assistam aí. Assistam aí. Já estamos de volta com o nosso Capixaba Cast. Hoje, Nailson Soares tá contando pra gente aqui um pouco da sua história. Ele que é um orgulho capixaba, não é isso, Lucas? Da região das montanhas, Venda Nova do Imigrante, falou que da base, a empresa dele, com a história muito bonita, vocês puderam acompanhar. Eu queria que você dissesse pra gente agora, Nailson, sobre qual é a área de atuação da base, o que ela entrega de serviços, produtos e o campo geográfico que vocês estão alcançando já. Vamos lá. A base de segurança do trabalho, ela tem uma sede hoje em Venda Nova do Imigrante, mas atuamos em todos os municípios do estado. Fora do estado, eu costumo dizer que do Oiapoque ao Chuí, Boa! a gente está pronto aí. Dá um slogan aí. E a base, ela atua quando nós optamos em colocar gestão de SST, porque algumas empresas trabalham só treinamento, outras empresas só documentação, outras só saúde, e nós optamos por colocar esse pool, né, entendendo que os serviços se completam entre si. Ótimo. Não adianta eu só dar o treinamento. Só Eu tenho que fazer a documentação. Não adianta eu só entregar uma documentação, eu tenho a parte clínica, né? E a gente tem aí parceiros fortíssimos que daqui a pouco vão estar por aí também, né? Que legal. Para a gente poder entregar de fato uma gestão. Ou Né, seja, do solução nosso serviço. completa. Eu gostei Exatamente. disso. Gestão, gerir e fazer. O nosso tempo hoje, em termos de, vamos dizer assim, empresário, né? O tempo que o empresário tem para buscar alguma coisa no A, no B e no C, ele custa muito alto. Verdade. E até uma deficiência de mão de obra que existe no mercado, né? Então, surge essa necessidade e a gente buscou atender essa demanda. Essa Show. demanda de poder entregar um serviço completo para o nosso cliente. E daí que vem a sua profissão, né? Porque você já intitulou aqui pra gente como gestor, Sim. né, de segurança do trabalho. Isso é muito importante. E como... Desculpa. Não, é isso mesmo. E o gestor de segurança do trabalho, ele tem total sinergia com a base, ou seja, Exato. né, quantos colaboradores você tem na base hoje? Hoje nós estamos em 5 colaboradores. Hoje nós temos médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, assistente técnico de enfermagem e enfermeiro do trabalho. Ótimo. Eu fiquei curioso para saber como que esse relacionamento seu, porque assim, é um campo que às vezes era feito porque era obrigado, né? E eu percebo que você é muito humanizado, que você vai lá, que explica, já está dando uma aula aqui pra gente. Então, por exemplo, como que o cliente vai até você, como você vai até o cliente, como que é o relacionamento da base com a empresa? Boa. É antes, durante e não vai ter depois, né? Que vai continuar sendo seu cliente. Continua. Eu vinha conversando sobre isso com a Amanda no carro. Recentemente estava conversando com uma pessoa sobre esse assunto e estava pontuando exatamente isso. Independente do setor, da área, quantos funcionários tem, qual o tamanho da empresa ou qual a dimensão financeira dela, eu acredito que cada empresa é única. Verdade. Então eu preciso ter essa visão, né? Essa visão de que o Lucas Fonseca, o ILF Group, né? Tem a parte de educação, tem a parte de treinamento, é completo. Porém, cada CNPJ tem um trabalho diferenciado. Então, buscar essa informação, estar presente junto a esse empresário e poder identificar essa demanda que ele tem em cada realidade, eu acredito que faz toda a diferença, não só
no atendimento quanto na solução, a busca pela solução do problema. E eu percebo que você explora muito o relacionamento, né? Nós estávamos almoçando outro dia e você já preocupando, né, passando se você na minha empresa tinha um determinado serviço. Sim. E aí quando nós chegamos, aquilo foi uma discussão na empresa. Nós não tínhamos atinado se tinha ou não. E aí a gente descobriu que tinha, mas nem eu sabia que tinha. E naquele momento eu percebi o quanto que é importante isso. Por isso que eu te fiz essa pergunta, né? É importante de você estar próximo do empresário. Eu já tinha o serviço, mas eu nem sabia que tinha, ou seja, não estava próximo a mim, né? Então foi isso que eu trouxe essa pergunta para você trazer para a gente como que é esse relacionamento customizado, como você disse que você cria com seus clientes. O relacionamento, Lucas, eu acredito muito nisso, né? Eu sou filho de pastor, então acredito que da gestação da minha mãe, eu já convivia com muitas pessoas, né? A nossa casa sempre foi muita gente, então eu não tive, se é que é uma oportunidade, graças a Deus eu não tive, a oportunidade de ser um menino tímido. Eu não tive isso. Para mim, eu sempre fui uma pessoa do mundo, né? E eu acredito muito nos relacionamentos. Eu acredito que a humanidade precisa retomar os relacionamentos. Eu acho que isso é ser humano. Boa. Né? Qualquer ambiente que eu vá, que eu não valorizar o ser humano que ali está, eu estou buscando CNPJ. CNPJ não tem sentimento. Ao passo que CNPJ não produz. Verdade, Incrível. quem produz são as pessoas. E é tão importante, né, Charles? Porque essa é uma área técnica, né? E trazer essa performance de olhar como relacionamento humanizado. Acho que é disso que a gente trabalha aqui no Orgulho Capixaba. De trazer pessoas que fazem algo diferenciado, que cria essa experiência. E com a vinda do E-Social, né, Nailson? A base segurança do trabalho, ela atende completamente às exigências do E-Social, não é? O E-Social, ele tem alguns caprichos, né? Não basta fazer um documento. Ele quer que você manda para ele o que você faz. Mas não é um escanear de papel e enviar. Não. Ele tem ou você compra um sistema já preparado exclusivamente para isso. Nós hoje temos esse acesso. E lá você tem tudo tabulado. Então, quando você envia numa linguagem específica e o que você gera para o cliente é um PDF, como comprovante, né? Mas essas informações vão chegar lá para Receita Federal, vão chegar lá pro INSS, todos os entes do governo têm essas informações em tempo real. O documento que geralmente as pessoas usam quando aposentam ou vão solicitar aposentadoria, o PPP, né? Que é o perfil profissiográfico profissional, ele hoje, o trabalhador, ele tem acesso full time na plataforma do eGov. Então, tudo que é lançado dentro do sistema do E-Social, o trabalhador no próximo mês já tem essa informação na palma da mão. E como que modernizou muito, ele estava dizendo do eGov, assinaturas, antigamente era tão inacessível isso, né? Assinatura digital agora esse pelo mundo Gov, contemporâneo, ele é tudo mais modernizado, muito mais... Então, assim, o serviço de SST, a gestão de SST como um todo, ela deixou de ser uma opção, né? Vamos considerar aí de 1978 a 2021 para hoje ser uma necessidade. Eu gosto de colocar necessidade porque tudo que é obrigatório cria uma resistência no próprio nome. Verdade. Então, quando eu coloco uma necessidade, alguém vai ter a necessidade e alguém vai levar uma solução para essa necessidade. Boa. Então, para quem tem uma necessidade em SST, em Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho, a base tem a solução na Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho. Muito bem. Que incrível, que maravilha. Aprendemos muito Uma hoje, aula, hein? Lucas. Eu, enquanto empresário, tenho que conviver mais contigo para sempre aprender cada vez mais disso. E todos os nossos convidados, né, a gente tem uma regra aqui no final de pedir que o convidado deixe uma mensagem. Você é um grande orgulho, a sua trajetória, a sua história, sua família. Eu conheço sua família, conheci sua esposa recentemente, suas filhas. Então é importante que você deixe pra gente uma mensagem, porque assim como você contou do nascimento, ele falou aí, né, da gestação, que foi a base. Quantos outros Nailsons estão nos assistindo e também tem um projeto que às vezes pensa que não é tão fácil, né? Não é fácil. Você deixar sua mensagem para todos nós e para quem está te assistindo sobre como persistir e se tornar um orgulho capixaba. Toda caminhada, por mais longa que ela seja, ela requer o primeiro passo. Então dá o primeiro passo.
Mas para dar o primeiro passo é necessário ter uma coisa que, para mim, na minha crença, né, é vital, é a fé. E como cristão que sou, eu creio na Bíblia. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas para crer em Deus e ter essa fé, é necessário que você tema. Não é o temer de medo, mas que você preste a Ele reverência, preste a Ele um culto racional, que você tenha Ele como um princípio de todas as coisas. Ele é o princípio gerador de todas as coisas. E a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, se você teme a Deus e você entende que Ele é o princípio de todas as coisas, você já tem 50% do projeto na mão. Uau. As outras coisas, através da sabedoria desse temor, vão acontecer, porque se você tem sabedoria, a fé vai ser ativada. E a fé, ela precisa ser ativada. Você precisa trazer ela para um nível de consciência, mas também para um princípio de gestação, um princípio de criação, mentalizar e conseguir visualizar para que isso se torne real no campo da matéria. Então, o primeiro passo é acreditar e caminhar. Vai ter coisa que você não vai ter controle, beleza. Mas a maioria das coisas em que você tiver controle, faça o que tiver à sua mão para fazer. Eu acredito que esse é o princípio de tudo. Lembrando que sempre vai ter o fator tempo. O tempo, há quem diga que o tempo é o senhor de todas as coisas, mas o tempo ele é um construtor. O tempo mostra quem são as pessoas, quem são os parceiros, quem são os amigos, quem são os verdadeiros, e vai mostrar se o seu projeto, o seu sonho, de fato, é um projeto importante e relevante. Verdade. Uau. Se isso não for fechar com chave de ouro, hein, Eu não Charles? sei mais o que Eu que nem é. sei mais o que é. Neilson, muito obrigado por você ter aceito o convite, você que nos inspirou e fechou aqui com uma reflexão tão profunda como essa, né? Sem fé, vamos ter fé, é o que a gente precisa como empresário, Sim. como indivíduo, independente do papel que a gente exercer. Dizer que foi um presente receber aqui, seja convidado a voltar mais vezes, Gratidão. que você possa representar cada vez mais aquela região linda, que é a região que eu amo também, que é a região das montanhas, né? E mostrar que o capixaba poca, ele faz. Exatamente. Ele vai lá e faz mesmo, tá? Obrigado. Gratidão, meu querido. Parabéns aí, meu Gratidão. irmão. E você de casa, não perca na próxima quinta-feira mais um episódio do nosso Capixaba Cast, né, Lucas? Exatamente, toda quinta-feira às 20 horas no Spotify, no YouTube. Você que está acompanhando agora, se inscreva no canal, compartilha, divulga esse vídeo para que mais pessoas acompanhem o conteúdo que o Nelson trouxe pra gente e acompanhe a gente nas redes sociais. No Instagram é o que mesmo? @Orgulho Capixaba Oficial. Segue lá, compartilha os conteúdos. Essa entrevista vai ter um trechinho lá no Instagram também. Valeu. E como a gente sempre finaliza e não podemos deixar de passar em branco, O show está apenas começando. Tchau, tchau. Valeu.